Salve, salve empreendedores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, do Desafio de Empreender. Hoje aqui estou com uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem um empreendimento que eu admiro muito, de verdade mesmo, então estou bem feliz que ele está aqui com a gente. Então, Giovanni, seja muito bem-vindo aí, cara, um prazer te receber aqui. Obrigado por aceitar o convite aí. Porra, eu que agradeço, né? Só tenho a agradecer. Espero que consiga transmitir aí e falar bastante coisa legal, a gente trocar uma ideia bem bacana. Só agradeço. Então, beleza, para a gente começar, Giovanni, acho legal entender um pouco, para as pessoas conhecerem a tua carreira, né? Eu sei que a carreira, a gente já estava conversando nos bastidores, ela já foi para um caminho ali que você já contou um pouco do detalhe, mas o que você quiser contar, quem que é o Giovanni, parte pessoal, se quiser ficar à vontade também, e depois como é que foi essa ideia, como é que você começou a empreender, trabalhar e tudo mais. Show. Cara, Giovanni é pai de família. Tenho uma esposa, Débora. Tenho duas filhas, né? A Laura e a Luísa, uma de 4, uma de 8 anos. E, cara, desde muito pequeno tive inserido no segmento da minha família, né? É uma empresa familiar que meu pai e minha mãe fundaram em 89. Essa empresa já trabalhavam nisso há mais tempo ainda, mas depois abriram um negócio próprio deles, né? Sempre foram muito trabalhadores, então por vontade de ter um negócio próprio, fundaram isso em 89, que é a nossa churrascaria. E, cara, eu desde muito pequeno vivenciando isso, estando perto, né? Essa começou minha trajetória dentro do negócio familiar. Então foi um negócio que foi naturalmente, você foi sendo inserido, da família, você vai ajudando uma coisinha ou outra, e daqui a pouco, quando você Isso, vê, você está trabalhando já está é dando bem isso. sequência. Mas aí teve algum momento que você lembra que foi tipo a transição? Não, a partir de agora eu já tenho uma responsabilidade, ou vou me preparar para assumir alguma função? Como é que foi esse processo? Cara, foi muito. Eu tento lembrar assim, mas foi tão natural, porque sempre trabalhando, sempre fazendo. E foi muito legal da parte do meu pai, assim. Porque meu pai, ele teve uma maneira de conduzir, uma maneira de fazer uma transição para que eu assumisse, né? Tenho duas irmãs junto no negócio, mas da parte que eu peguei da empresa e que ele cuidava muito. Então, cara, foi tão natural, foi tão gostoso assim, que eu acho que durante esse processo eu aprendi a gostar muito. Isso Uhum. me fez gostar muito do negócio. Sou apaixonado pelo que eu faço, gosto muito do que faço. E eu não consigo saber um momento exato que teve. Porque daí, ao mesmo momento que ele foi trilhando, foi me ensinando junto, ele soube muito bem sair, me dar o espaço necessário e, cara, e sempre me, assim, deixando muito aberto para fazer o que eu achava que seria bom, que seria legal, que daria certo ou não, né? Trocava muita ideia com ele, o que achava que isso poderia funcionar ou não. Ele, lógico, me ajudava com alguma decisão. Meu pai sempre muito calmo, muito sereno, assim, sabe? Aham. Então, cara, não tem um momento exato, mas foi uma transição muito gostosa, muito boa, sabe? Que me fez gostar muito do que eu faço. É legal. A gente vê, né? Assim, você percebe quando a pessoa gosta do que faz, porque você vê o impacto no negócio como um todo. Né? Quando a gente vai, eu sou cliente, eu gosto muito de ir lá, nossa, a criançada fica doida lá. Vamos lá, vamos lá. A gente nem falou o nome, né? Da Arco-Íris, que, pô, é uma baita churrascaria, referência aí. E então a gente percebe quando tem esse cuidado, até pelas pessoas ali que estão, enfim. Então, cara, é evidente que o negócio tá. É, entendo que foi uma transição quase que natural, mas teve algum momento que passou pela tua cabeça ir para algum outro caminho ou não? Não teve. Você Não, simplesmente ficou ali. Não teve. nunca teve. Ah, eu tive uma ideia de ir para uma outra carreira quando eu era criança. Não? Não tive essa. Teve fase da vida que, né, novo ainda, queria jogar futebol, alguma coisa assim, e tudo, Aham. mas não. Com relação a sempre focado ali, acho que foquei muito ali e, cara, fui tentando fazer da melhor maneira possível, né? Sempre fazer diferente, sempre sair fora da curva, da Uhum. mesmice. No setor eu me incomodava muito quando comecei a entrar mais ainda de cabeça, me incomodou muito no setor, sempre vendo churrascaria sendo do mesmo jeito, Uhum. aquela mesma tocada, aquela mesma ideia, sabe? Então, isso me levou a começar a mudar as coisas, a tentar fazer coisas diferentes, que fossem melhor, né? Uhum.
aproveitando que você está puxando isso aí, já é uma das maiores curiosidades, assim. Em que momento que vocês tomaram essa decisão? Foi uma coisa que partiu de você? Eu sei que teve, provavelmente, né, contato ali com todo mundo que participa da gestão, de um modo geral, mas foi uma iniciativa que surgiu de vocês fizeram uma pesquisa. Como é que foi essa mudança? Eu não sei se dá para dizer assim, uma mudança de patamar. Como é que vocês classificam isso? Mas, basicamente, ela saiu de um nível, foi para um nível mais premium, digamos assim, né? Como é que foi esse processo? A gente sempre veio trabalhando e sempre batendo em qualidade de serviço, principalmente qualidade de carne, uma entrega de um produto diferenciado, né? E teve uma virada de chave muito grande, foi logo depois ali durante a pandemia, quando iniciou a pandemia. Por que eu falo que ali foi uma virada? Mas foi uma virada porque a gente teve muito espaço de tempo para fazer mudanças mais radicais que a gente queria fazer. Porque até então, para gente que está com o negócio aberto, funcionando, ele vem funcionando num estilo, para você mudar radicalmente algumas coisas, é um pouco mais complicado. Você não pode cortar logo assim com o cliente que está frequentando ali, que está. Uhum. Então a gente ia mudando gradativamente, ia mudando aos poucos, mudava um pouco aqui, um pouco ali, numa parada que a casa tinha, numa férias coletivas de final do ano, a gente mudava um pouquinho mais de coisas, né? Isso questão de estrutura e de serviço também. Uhum. Com a pandemia, quando ela iniciou, a gente teve aqueles fechamentos, aquelas coisas, ali a gente teve um tempo bom, de certa maneira, para poder fazer mudanças que a gente queria fazer, tudo, e introduzir um formato. Uhum. Mas entenda assim, ó, a churrascaria fundada em 89, em 11 de março de 1979, a gente trabalhava já no estilo de serviço todo em mesa, como a gente está fazendo hoje. Uhum. Então, esse estilo era de churrascaria tradicional, antigamente, que servia tudo na mesa, tudo, não tinha operação de buffet. Isso é só para entender como... Legal. Durante os anos, vieram casas para Curitiba que vieram com a operação de buffet, mudaram um pouco, e você vai acompanhando o mercado, você vai olhando, vendo, tá? E foi para onde a gente entrou para colocar buffet também, colocamos buffet, mudamos um pouco de coisa. Nunca trabalhamos na linha de ter comida japonesa ou tudo. Não, era um buffet de saladas, acompanhamentos, tudo e beleza. Só que aí, com o passar dos anos, comigo entrando, com as minhas irmãs dentro da empresa, a gente olhando e a gente muito próximo do cliente, trabalhando, entendendo a pedida do cliente, colocando o produto diferenciado, a gente foi tendo a pedida do nosso cliente de que, putz, eu não quero mais ir no buffet, eu queria, você consegue trazer na mesa para mim? E dentre isso, muitas outras coisas que eram pedidas. Então, isso fez entender e ir virando essa chave, alterando as coisas para que, ó, o perfil do nosso cliente está caminhando para isso, está indo para aquilo. Então, muito próximo, você consegue ter esse feedback ali e entender o caminho que você tem que... E aí, na pandemia, que acelerou esse processo. A pandemia ajudou desse sentido, ajudou, né? Ajudou. Então, aí você já tinha que eliminar o buffet, basicamente, então você já pôde produzir e, ó, não tem nem o que o cara questionar, porque precisa que seja assim. Né? Ajudou muito, o formato da pandemia ajudou muito. Então, voltamos a fazer o que fazia, só que daí de uma maneira bem melhorada, porque daí pegou o que se fazia lá atrás, melhorou muito mais ela, qualidade de serviço, qualidade de produto, estilo da casa, apresentação de tudo e carne de altíssima qualidade, né? Que é a ideia nossa. Sim, Então, isso que chama atenção, porque, igual a gente estava conversando até nos bastidores, o pessoal, às vezes, tem um pouco de preconceito com a região, né? Eu, depois que eu vim morar, eu tive bem menos preconceito. Minha esposa, ela sempre morou para cá, e o pessoal falava, tal, região do Boqueirão e tal. O pessoal tinha algum certo receio. E aí você via até as casas, as opções que você tinha, era tudo, digamos, um padrão. E aí quando você enxerga, por exemplo, arco-íris, você vê um padrão acima, e aí, querendo ou não, é um desafio. Eu lembro uma vez, cara, não vou lembrar que ano que foi, mas que a gente foi... Eu não sei como é que foi a recepção, mas se o pessoal não sei como... não atenderam a gente mal, longe disso. Mas o pessoal falou, ó, é assim, tipo, vocês têm certeza que vocês estão chegando no lugar certo? Porque, querendo ou não, tá um lugar diferente dentro de um ambiente ali onde talvez as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de serviço. Não, beleza e tal, né? Ok. E aí, pô, atendimento sensacional, aproveitamos e tal. Mas talvez causou um certo... Para as pessoas até. Teve isso? Vocês perceberam alguma coisa, tipo, gente que estava acostumada a ir num padrão e depois mudou? Ou foi um negócio também meio gradativo de serviço, assim? Como é que...
Não teve não teve resistência assim, ou uma questão tipo, agora é assim, um ou outro assim, sabe, que não dá para muito pouco assim, Aham. mas cara, funcionou muito bem assim. A gente conseguiu implantar e conseguiu de região. O Boqueirão, muita gente chega, fala, mas por que aqui? Mas por que aqui? Cara, tem toda uma história, né? Começou muito lá atrás, Sim. isso. É por que aqui? Porque aqui meu pai construiu, fez, tinha uma ideia, não tinha naquela época pesquisa de Aham. mercado, como é que vai ser? Vai ter? Não tinha. E é muito gostoso, cara. Você tá numa região e você trazer as pessoas, Nossa, isso deve ser muito legal. sabe? Eu falo Vem de assim que longe, as né? pessoas não vêm por comodidade. Uhum. Sabe? Porque a gente escuta muito. Putz, cara, a gente queria ter vindo aqui, mas eu tinha pouco tempo, acabei ficando por outra região e comi por ali. Mas ela pensou na gente, sabe? Uhum. Então é muito legal, assim, porque daí você vê que você mexe assim com as pessoas nesse momento da alimentação, da refeição, que ela pensa, ela lembra de você, ela pensa em vir, às vezes não dá. Não, mas tudo bem, Uhum. tranquilo. Mas você traz elas mesmo por qualidade, por padrão, por um serviço diferenciado, por um ambiente, por coisa boa, sabe? Sim. E, putz, por comodidade eu fico muito incomodado, sabe? Tipo, vamos ali mesmo comer porque sabe? Aham. Então, tá diferente, o Boqueirão tá diferente, sabe? Sim. Eu acho que as pessoas acabam olhando com outra, né? Os outros olhos acabam, né? A gente tem até algumas brincadeiras que a gente faz de vez em quando, que o pessoal vem e fala assim: putz, cara, tá louco, você tinha que abrir no centro porque são 40 minutos para mim chegar. Assim, cara, mas tem uma pastelaria boa no meio do caminho. Você para comer um pastel, um caldo de cana e daí vem almoçar, né? Então, cara, foi muito assertivo, tá muito legal. Ah, legal. Não, e daí a forma, igual você comentou, as pessoas vão já sabendo, né? Já, putz, já lembra da experiência, da qualidade do produto, de como que vai ser, do ambiente como um todo. É, eu percebo, eu acho que vocês têm todo cuidado com isso, mas todo um cuidado com a experiência, né? Que você nota em grandes estabelecimentos assim também, o pessoal sempre se preocupa com isso, não só a qualidade do produto, mas pô, a pessoa chega, a forma que vai ser recepcionada, a forma que ela vai se acomodar, a forma que vão passar as coisas, enfim. E eu percebo as pessoas muito, parece que tá todo mundo feliz de trabalhar lá também. Como que vocês buscam manter essa galera motivada? E eu também, restaurante, a gente costuma ver bastante rotatividade, né? Especialmente garçom e tal. Eu não vejo tanto lá. Uhum. Como é que vocês procuram manter essa galera Cara, assim, ó, e a parte mais difícil, né? Acho que pessoas? do negócio hoje, gerir pessoas, assim, é algo, assim, cara, surreal, assim. E, sei lá, também depois de pandemia parece que ficou mais difícil ainda e tudo. Mas a gente tem uma equipe boa, é dia a dia, sabe? Dia a dia, mas é todo dia você tem que regar, sabe? Uhum. Então você planta lá a sementinha que, poxa, faça como você gostaria que fizesse para você, sabe? Eu acho que isso é um princípio já muito bom. Então, poxa, eles saem com a família deles. Como que eles gostam de ser tratados, né? Como é que gostam que trate o filho deles? O que Uhum. gosta de que maneira? Então, pô, replica isso, sabe? Faz com carinho, faz com gosto, faz por amor, sabe? Lógico, tem a parte de remuneração que ela, né? Com certeza, todo mundo tá lá, né? Para isso, né? Também Sim. é. Mas eu acho que ela tem que ser uma coisa que eu acho que quando você faz uma coisa pensando na remuneração somente, não sei, me parece que ela não flui, ela não vai. Fica meio forçado, né? Aham. E aí não acontece. Então eu acho que quando você faz com carinho, faz bem feito, automaticamente as coisas acontecem na parte, né, financeira, a remuneração, ela vem naturalmente, sabe? Da churrascaria mesmo, eu falo. Uhum. A gente é gostoso, lógico, é gostoso ganhar dinheiro, é gostoso ter a remuneração. Mas, cara, a gente faz com uma entrega tão gostosa, tão boa, tão bom escutar que tá gostoso, que foi bem servido, foi bem cuidado e tudo, que, cara, chega quase a ser, sabe, é o segundo plano o cara ir lá e pagar e fazer, sabe? Mas Aham. é estranho, assim, só que eu acho que uma entrega. Então a gente bate muito nessa tecla com os funcionários.
Então, diariamente, vai regando, tem reuniões, tem, sabe, reuniões. A gente tem bate-papo. Uhum. Então, a gente leva para um bate-papo, senta todo mundo e vamos bater papo. Ontem a gente teve um bate-papo lá, que a gente sentou e aí, como é que estão? Como é que vocês acham que tá? O que vocês acham que dá para melhorar? O que não dá? Toda a equipe envolvida ali? Toda a equipe envolvida. Legal. Né? Então, eles trazem muita coisa, do que eles acham que pode ser melhor, o que eles acham que não pode, o que está caminhando bem, o que não está, né? Então, a gente traz todos esses pontos à tona e a gente vai resolvendo um de cada vez, vai procurando melhorias, né? Mas então, eles também têm voz, eles também têm, né, todo o direito deles de falar e de impor o que eles acham que... E a gente vai dando estrutura para tudo isso acontecer. Ué, isso é muito legal, né, cara? Porque, igual você falou, eu acredito muito nisso. Eu acho que não é só a parte financeira. Eu acho que a parte financeira ela é Sim. extremamente importante, mas ela acaba sendo uma consequência de um bom trabalho que você faz. Sim. Né? Porque se você faz com carinho, se você entrega, gera valor para alguém, automaticamente isso vai retornar para você. Com Né? certeza. E o mais difícil que eu imagino é realmente fazer com que essas pessoas comprem essa ideia. Porque realmente tem momentos que as pessoas, por exemplo, se a pessoa está pensando, eu preciso de um aumento, normalmente não é só isso. Eu sempre falo isso. E comigo, quando eu trabalhava CLT, por exemplo, batata, era assim que acontecia. Eu estava pensando em alguma coisa, sei lá, eu estava desconfortável com o que eu estava fazendo, eu tinha alguma coisa. Porque se eu estou precisando de dinheiro, a minha abordagem é diferente. Cara, eu preciso de um dinheiro aqui porque estou com um problema. Sim. Mas não era. Tá ruim, então que seja ganhando mais. Pelo menos eu fico tranquilo. Então, normalmente, o dinheiro, ele ajuda, mas o cara vai ficar não, um mês, não 2 vai meses, acontecer. daqui a pouco ele... E não vai fluir, né, cara? Não vai, fluir. né? O cara não consegue. Por mais que ele tente fazer força, ele tente fazer... Não vai. É perceptível. Não tem como. Daí já é bom identificar antes, até para o bem da própria pessoa, né? E da casa também, né? E a gente fala mesmo lá, cara. Nem todo dia é bom. Nem todo dia as coisas acontecem como a gente quer. Então, às vezes, tem gente que não tá bem, que tem alguma coisa... Cara, é preferível que ela saia, resolva. Vai resolver, vai ficar bem, né? É com a família, aqui, é ali. Então resolve tudo, depois vem e vem bem, sabe? Vem para fazer a entrega 100%, para estar bem, para estar... Isso eu acho que é fundamental. Com certeza, cara. Isso é bem legal. E questão de rotatividade também tem pouca, né? Aparentemente, ou não? Não, tem pouca, cara. A equipe de salão nossa, a equipe que trabalha na parte de açougue, de churrasqueira. Eu não vejo lá nos bastidores, mas ali na frente parece... Tem um pouco mais de rotatividade, assim, com algum auxiliar, alguma coisa assim, mas não é muito não, cara. Assim, dá pra... E a gente vê também pessoas que, sei lá, quando eu fui o cara era garçom, hoje ele já tá numa função, eu não sei dizer os nomes das funções, mas você vê que já tá atendendo de uma maneira diferente, já é mais um nível mais gerencial. Então vocês também dão essa oportunidade para essas pessoas crescerem ali dentro. Tem algum plano para essa turma? Mas tem oportunidade de crescimento. Ó, você veja, eu tenho hoje uma gerente que trabalha comigo, tenho 2, né? Tenho a Edna e tenho o José. O José está comigo há 10 anos, ele não tinha trabalhado no segmento ainda. Então a gente, né, passou tudo para ele, né? Agora ele está começando a cursar sommelier agora, entrou no curso sommelier que a empresa, né, tá bancando para ele, vai se formar pela Associação Brasileira de Sommeliers. Olha que legal. Então a Edna era uma faxineira nossa, tá? 14 para 15 anos que a gente, ela cuidava da limpeza e aí, cara, a gente foi vendo nela que, poxa, ela é diferente, né? Ela é diferente. Aí trouxemos ela para um final de semana para ela fazer um negócio, outro, e foi. Ela é uma gerente hoje. Toda a parte gerencial de delivery nosso, gestão até de pessoas, ela me ajuda muito com gestão de pessoas. É muita coisa. E você vê, né? Então, tem a oportunidade, tem o crescimento, tem um plano para isso, né? Então, basta querer desenvolver, querer fazer, que vai embora. Ixi, dá super certo. Legal demais. A gente vê o resultado, né? E acho que é uma consequência de várias coisas, né? Então, tem que estar alinhado pessoas, o produto em si, o atendimento, tudo isso aí. E a parte da gestão, hoje em dia, é mais contigo? Sei que tem as irmãs também são sócias ali. Você falou que teu pai eventualmente está por lá, mas ele não tem nenhuma função hoje. Como é que é isso para vocês? A gestão hoje é assim, ó. Relação com o cliente, bater papo furado é meu pai. E aí, cara, eu tenho 2 irmãs, né? Tem a Merivane e tem a Érica. A Merivane, ela cuida de toda a parte de escritório. Então, parte contábil, escritório, essas coisas, tudo com ela. A Érica, ela cuida de parte de cozinha.
Então, toda a parte operacional de cozinha, contratação, compra de alimentício, tudo é com ela, né? E eu tenho essa parte de... Aí eu sou o mais novo, tô com uma carguinha aí, né? Mas eu tô com a brigada toda de funcionários de salão ali, tudo, né? Parte de bebidas, vinho, né? Que é um trabalho que a gente faz muito também. E a proteína, carne, né? Parte churrasqueira daí é comigo. Uhum. Então a gente se divide, se dá muito bem, Que bom. é muito legal. A gente consegue ter bem afinadas as coisas. Lógico que tem uma coisinha ou outra que às vezes, mas é normal. Mas a gente consegue alinhar muito bem as opiniões nossas assim e ver o que que é o melhor caminho, por onde que a gente vai fazer, o que que vai fazer. Uhum. E funciona super bem. Dá Ah, super certo, é muito legal. legal. Eu queria voltar rapidamente na questão que eu acabei esquecendo de perguntar da pandemia. Teve a parte boa que você comentou, de vocês poderem implementar a forma que vocês acreditavam, né? Acreditam, acho que seja a melhor e, pô, eu gosto muito desse modelo também. Mas como é que foi para vocês, assim? Porque, querendo ou não, pô, tem que fechar o restaurante, basicamente, e daí vocês passaram a ter o delivery naquele momento, se eu não me engano, né? Foi. Como é que foi toda essa mudança? Porque daí logística, a parte de logística ali interna deve ser bem Cara, complicado, né? foi assustador, né? Pandemia foi um negócio, acho que era uma sexta-feira, alguma coisa assim. Começou por conta a própria Curitiba começou a baixar as portas, né? E começou a fechar e tá, E foi ali por e março também, né? foi. Porque você falou dia 11 é aniversário da minha filha. Coincidentemente, Sério? 11 de março, Olha. né? Então, e foi acho que dia 28, alguma coisa assim, né? Eu Que, não lembro se eu não me exatamente a engano. data, mas é É. por ali, né? Mas daí baixaram as portas e. Ah, era uma coisa para 15 dias, era uma coisinha de Ninguém nada, né? imaginava o que Ninguém ia ser. imaginava. E, cara, aquela foi muito doido. Baixar as portas numa sexta-feira, a gente levantou as cadeiras lá do salão, e aí todo mundo perguntou, falou assim, e aí? Eu falei assim, e aí, vamos fazer o quê? Eu falei assim, não sei, nunca passei por isso, né? Falei assim, bom, vamos todo mundo para casa, vamos e vamos ver o que a gente vai fazer. Cara, passou ali, acho que na semana ali todo mundo entendeu que não era só aquilo, que aquilo não ia ficar daquela maneira. E eu tinha recebido, acho que quase umas 9 toneladas de carne uma semana antes Nossa. de fechar as portas. E aí eu tava com a minha câmera fria, assim, com muito produto, muita coisa, porque eu imaginava que ia acontecer aquilo, né? Ainda mais por vontade própria, todo mundo começa a baixar as portas. E aí, cara, eu tinha um prazo, assim, curto, e na semana seguinte, assim, eu tive que criar o delivery. Eu tinha já um contato, assim, tipo de plataforma de delivery, que, né, que faz esse negócio, mas a gente se recusava a fazer. A gente vendia para viagem, só que era aquele cliente que ia lá no balcão e comprava, levava para casa, pesava, tá? Uhum. Desse jeito, mas não tinha formato entrega. Aí, cara, em uma semana eu criei um cardápio na mão. Eu desenhei embalagem à mão Cara, e comecei a ligar para uns amigos, um amigo de embalagem aqui, falei assim, cara, vou precisar de embalagem para daqui 2 dias. Eu vou precisar disso para aquilo e tá, e tá. E montei, consegui montar todo esse cardápio, mas a minha ideia não era, eu não tinha que ganhar ali. Eu precisava era tirar aquele produto de dentro. Eu uhum. precisava entregar aquele produto, fazer com que ele fosse. Então, se empatasse, estava ótimo. E foi o que foi feito. Aí nessa semana a gente começou a operar o delivery. A gente conseguiu num prazo ali de tempo e não foi muito não. A gente não imaginava o que era o delivery também, a força que ia pegar. E cara, a gente tirou todo aquele produto. No meio da pandemia, com a casa fechada, eu tava tendo que fazer pedido de carne. Caraca, chegou nesse E ponto de. não, chegou num ponto assim que eu tinha dispensado os funcionários. A gente tava trabalhando. Aí a gente abriu o delivery, a gente chamou tipo assim: ah, vamos chamar 2 para cozinha, 2 aqui para churrasqueira e, cara, beleza, né? Nem vai ter muito pedido, né? Não, nem vai ter muito. No final de semana, isso foi no começo da semana. No final de semana eu tava com quase todos trabalhando. Na outra semana eu tive que fazer escala de trabalho porque todos precisavam vir. Caraca. Aos domingos, a gente tirava todas as mesas do salão, porque daí não podia atender, então era só aberto para buscar, retirar. Era assim, muita gente. Muita gente, muita gente, muita gente. Uma operação de delivery que pegou assim e virou um negócio. Tanto que a operação de delivery se mantém até hoje, Uhum. né? E para nós, assim, ó, para você entender, é como se fosse uma unidade
de um restaurante que a gente tivesse aquilo. Imagina um restaurante aquilo no centro que trabalha de segunda a sexta. É a nossa operação de delivery dentro da nossa estrutura hoje. Então, assim, ela funciona muito bem. A gente faz um volume bem considerável, bem legal. E, cara, foi assim. Desenhar no papel, fazer, desenvolver, tinha que vender, tinha que tirar de dentro e bora. Que massa, cara. É, Cara, você vê como são as coisas também, né? Que existia uma resistência, às vezes daí foi forçado a fazer porque não tinha aham. opção e o negócio deu É certo. isso, é engraçado, cara, porque tinha uma resistência assim, ó, e eu sempre falava com amigos do setor e, um exemplo, plataforma iFood, tá? Aham. Putz, cara, os caras não dava boa, os caras não, porque é isso, porque é aquilo. E eu falei assim, não, mas não é possível, cara. Não é possível que seja tão ruim, né? Ou não funcione tão. Então eu comecei a olhar por outro lado. Eu falei assim, não, eu preciso provar pro iFood que a nossa operação é boa, Uhum. que a gente faz funcionar tudo para a gente tentar virar esse jogo e pro iFood ter que vir aqui e propor alguma coisa diferenciada pra gente, ou ver. E foi por esse caminho, cara. E Aham. foi bom, a gente conseguiu ter bons números, a ponto do iFood vir pra gente, né? E propor coisas diferenciadas, um serviço diferente, uma estrutura diferente, uma taxa diferente, uma maneira diferente de trabalhar e dá certo. Que legal. Funciona. E querendo ou não também, né, essa questão do delivery, atende aquele pessoal que às vezes não tem o tempo de ir até a unidade. A pessoa, pô, eu Demais. queria comer, mas eu não posso, tô sem tempo, é muito longe, sei lá, eu consigo mesmo assim aproveitar, né? Sim, funciona muito bem. Atende muito escritório, o cara não tem o tempo, recebe no escritório, pega um combo lá e chega lá para ele, beleza? Mas também trouxe muita gente, muita família que não conhecia Aham. e que começou a pedir o delivery e despertou a curiosidade e hoje é um cliente que horas está no delivery e horas está na churrascaria almoçando. É muito legal, sabe? É, querendo ou não, comigo acontece também. Às vezes criança quer. A minha filha é doida no Aham. risoto, lá nos risotos. Minha esposa também. Então, às vezes, né, fala, pô, agora não dá pra ir toda hora também, né? Sim. Querendo ou não, é uma experiência que com certeza vale muito o investimento, mas também não é uma coisa que você vai, eu vou todo dia. Não tem Uhum. como, né? Certo. Então, mas o ponto que você falou que me chamou muita atenção é, ele sempre tá na lista. A vontade é sempre, nem sempre vai dar, Sim. mas, pô, só para você estar na cabeça das pessoas também por vários fatores, né? Isso é. Eu acho que é muito de você se sentir bem. Porque eu já comi carne em lugares que são muito bons também. Mas o ambiente nem sempre é do jeito pelo menos que me agrada. Tem lugares onde, por exemplo, você chega e vem aquele avalanche de comida, você não consegue nem conversar. Aí você fala, não, obrigado, aceito. Você fica naquela e Sim, não sim. para, não para, não para. E ali eu vejo que é diferente. Tem um volume excelente, mas tem uma cadência também. Até Uhum. aproveitando, como que vocês. Tem todo um processo, um padrão para isso também? Ou é uma coisa que é quase que natural? Como é que é? Tipo Não, de serviço? tem um padrão, né? A gente criou o padrão de tentar fazer com que você tenha um volume na mesa de produto que ele não seja ao mesmo tempo tão invasivo, que toda hora você, né? Então que você possa conversar, que você possa bater papo, você está numa reunião, você possa falar do seu negócio, a gente sabe, consegue interpretar se naquele momento toda hora tem que estar chegando alguém ou não. Dá uma freada, segura um Uhum. pouco, ou a gente deixa claro para o cliente que a gente está total disposição e que Aham. ele pode nos solicitar no momento que ele quiser, para que ele não seja oportunidade a todo momento, né? Então, a gente consegue fazer entender esse momento e fazendo serviço de maneira mais... E você falou um negócio ali que é interessante, assim, ó, que as pessoas têm várias opções para sair, para comer, para... Só que comer fora é um negócio assim que eu penso lá pro nosso segmento, que muitas vezes você vai e você paga, você gasta lá, e você fala assim, putz, mas então na próxima que você vai sair, você quer sair com certeza, Uhum. sabe? Você não quer ir lá gastar aleatoriamente para, Será que putz, vai ser bom, será né? que vai ser bom? Então o que a gente tenta, e uma das coisas que a gente bate muito lá e a gente tenta fazer lá em casa é o seguinte, é tentar fazer com que as experiências sejam ótimas, maravilhosas e tudo, para que no momento que a pessoa vai sair, você esteja na cabeça dela, Uhum. que ela lembre de você. Então,
Se por algum motivo ela reduziu de sair, a gente teve momentos no país aí de uma crise financeira, de alguma coisa assim, no país que mexe, que há uma diminuição, Sim. mas mesmo assim a pessoa sai, mas ela não vai 3, ela vai uma no mês, talvez, ela vai em você, sabe? Então a Aham. gente tenta criar para que toda vez que ela vá sair, no momento bom, ruim ou o que for, mas que ela. Porque eu percebo que na alimentação me parece muito isso, que putz, a pessoa não quer gastar e não ter a experiência. Então a gente tenta fazer com que seja sempre 100% para estar sempre na cabeça dela, né? Que nem se falou. E, pô, eu não quero. Eu prefiro, às vezes, abrir mão de quantidade para poder ir num lugar certeiro que eu sei que eu vou ter o É, resultado que eu quero ter, uma né? qualidade, um É. resultado, um diferencial, né? E aí, assim, para você se posicionar também, tendo que, naturalmente, pela entrega que vocês fazem, vocês precisam cobrar por isso, também tem o desafio de manter, né? Porque, pô, querendo ou não, a pessoa olha, pô, mas no outro lugar é bem mais barato. Só Aham. que, em contrapartida, ela não tem toda. Tem um... Como que vocês enxergam o desafio de talvez trazer uma pessoa nova? Ou como é que geralmente é assim? Porque, querendo ou não, a pessoa pode ter essa barreira, talvez. Fala, pô, eu tô acostumado a pagar um valor X, agora que eu tenho que pagar quase o dobro, ou o dobro mesmo. Mas o que será que tem ali? Mas passa pela cabeça de vocês isso? Como é que... Ou vocês vão lidando naturalmente? Cara, é que putz, trazer gente nova, você traz através de Indicação. indicação de boca a boca. Churrascaria, com quase 40 anos, a gente nunca fez uma propaganda. A gente nunca foi pro lado de propaganda, pro lado de. Agora tem um pouco mais de rede social, mas Uhum. que a gente também faz um trabalho bem natural, sem nada muito. Mas é complicado ali ficar olhando aquelas carnes, dá vontade de Não, você posta carne, né, cara? Mas não. Mas a gente é tranquilo, né? É tranquilo. Mas acho que o boca a boca acaba trazendo muita gente. E é legal porque, por mais que a pessoa do outro lado fale assim, a primeira vez é assim, pô, mas custa X aqui, lá é 2x. Uhum. Mas a própria indicação boca a boca vai falar muita. Cara, mas vai. É, Você tem que ir uma vez pra ver. entendeu? E o desafio é, porque eu sempre achei assim, você pode cobrar, você pode. Cara, mas você tem que oferecer, sabe? Então, qualidade de produto, qualidade. E nesse ramo de carne, de churrasco de carne, é um negócio muito doido, assim, sabe? Porque tem muita coisa. Assim, dá para você oferecer o mesmo produto com menos da metade do valor. Só que é menos da metade do valor. A qualidade daí já não se fala, né? Uhum. A gente sempre teve, eu sempre tive uma preocupação lá e uma briga muito grande com questão de fornecimento. Uhum. Só para entender também, porque com carne você tem uma linha muito fina, muito tênue, assim, que ela oscila muito. Oscila muito. Você compra um bife chorizo hoje e você compra ele semana que vem, é diferente. Enfim, animal, né? Uhum. Mas eu sempre falei assim, cara, mas não pode, cara. Não pode. A gente precisa de regularidade. A gente precisa que, quando o Rafa for lá, levar alguém, ele comer um bife chorizo, um assado de tira, a primeira vez dele, pô, tá ótimo, a gente atendeu bem, cuidou. A segunda é pior ainda, cara. Aham. Ele já tá com a expectativa lá no... Você já elevou a expectativa e tudo. E aí, putz, não era daquele jeito o chorizo, não chegava naquele ponto. Até que nos 15 anos, mais ou menos, para trás, foi quando a gente iniciou um projeto. Eu iniciei um projeto que ele estava bem no comecinho de um grande frigorífico da JBS, com uma linha de produtos da linha Swift Black. E, cara, ali o projeto formidável, assim, sabe? O que eu precisava, que era padronização e regularidade, me entregava. Só que o preço, né, vinha junto. Então, até hoje a gente mantém esse trabalho com ele. Abrimos mais um ou dois fornecimentos de frigoríficos diferentes também, mas que têm a mesma tocada, que desenvolveram um projeto e estão vindo nesse mesmo projeto. Então, a pessoa fala assim, ah, é um X, a outra, ah, mas é 2x, mas vale a pena? Então, esse trabalho, essa preocupação lá de entregar essa regularidade é justamente para que, quando você indique, e a pessoa vá lá e fale assim, puta, vou pagar 2, ou vai estar igual, ou é para ser melhor. Aham. Pode acontecer, não vou falar que não, porque ninguém, mas não é para acontecer de ser pior, sabe?
E é o mesmo caso, por exemplo, sei lá, vou fazer um churrasco na minha casa, aí eu tenho opções de comprar carne. Eu posso comprar no mercado, eu posso comprar num açougue X, eu posso comprar num açougue que, pô, esse aqui eu confio. E aí é aquela situação, né? Você também, o preço está associado ao valor que ele vai te entregar, a Sim, qualidade do produto, e aí você muitas vezes, aqui eu não posso errar, então eu vou nesse. Eu sei que eu vou gastar mais. Eu isso, acho que a questão é meio parecida. com certeza. Se eu não quero errar, eu quero Aham, gastar o meu dinheiro, mas eu quero ter a certeza, né, que depois aquela sensação de, apesar de ter gasto o dinheiro, aham. eu tô feliz. Acho que isso é o maior desafio também, né? É, Porque realmente, né? Acho que além de ser por ser um produto um pouco mais caro, digamos assim, o caro é meio relativo, né? Porque a é entrega relativo, justifica. aham. Mas assim, por ser um valor um pouco mais alto, talvez, a pessoa também, se ela não tiver uma experiência boa, aí pior ainda. Porque dos outros, né? Paguei mais barato, ok, já sabia que não ia ser tão bom. Mas Aham. agora que eu tô pagando, eu quero É, a exigência, né, da pessoa, no com caso. certeza. Então, acho que se você vai colocar um padrão de qualidade, você vai cobrar, você tem que entregar, sabe? Então, tem que entregar alta qualidade, entregar produto diferenciado, entregar serviço, entregar ambiente, entregar, né? A gente está agora com reforma de novo lá na casa, a gente está implantando melhoria, vai ter toda a parte de recepção nova agora, a gente vem com um bar de entrada novo, bem lindo, bem legal, para atender todo esse pessoal que está na espera, para atender com uma comodidade muito maior, sabe? Para que, poxa, ele saiu da casa dele, Uhum. pensou na gente, tá vindo na nossa casa. Ah, meu Deus do céu. Eu quase que tenho que pagar para ele, ele não tem, né? E, Giovanni, dos desafios, assim, tipo, maiores desafios, você acha que foi nessa questão da pandemia mesmo ou tiveram outras situações que você queira trazer que fala, putz, aqui foi difícil por mais variados motivos, aqui a gente estava com problema com o fornecedor, aqui a gente tinha alguma dificuldade financeira, sei lá, aconteceu alguma coisa que você lembre que, ou foi pandemia Cara, mesmo? não, pandemia foi broca, né? Pandemia foi complicado. Teve 2000, acho que 2008, 2009, eu acho que teve uma questão do país, uma questão financeira, alguma coisa que aconteceu também que deu uma bagunçadinha assim um pouco. 2008 foi questão internacional, né, que deu, Foi bem isso mesmo. E mas eu não sei daí, até que ponto, eu não estava muito envolvido com essas coisas nessa época também, mas... mas deu uma, eu lembro porque a gente estava no momento que a gente estava mexendo com uma reforma também, com uma coisa grande que a gente estava fazendo, uma estrutura na churrascaria e que foi meio ruim assim, não foi muito legal, mas assim, né, cara? Falando a nível econômico, assim, Brasil, a gente aprendeu ao longo dos anos, assim, que você não pode bobear, né, cara? Você não pode nunca tá muito apertado, você nunca pode, você tem que trabalhar certo, você tem que ter uma estrutura de caixa muito saudável, você tem que estar empresa saudável, você tem que estar. Porque se você trabalhar apertado, trabalhar ali na. Eu sei que não é fácil, a gente também nunca foi, Sim, né? Nunca difícil foi para todo fácil, mundo, foi né? difícil para todo mundo. A gente também passou pelo mesmo. Hoje, graças a Deus, mas foi uma saúde financeira que a gente foi criando ao longo desses anos, foi aprendendo, levando toda a porrada que você Aham. vai aprendendo. Então, cara, não dá para bobear, sabe? Então, é melhor fazer pouquinho, fazer devagarinho, você ir mudando, fazer, sabe? Então, para não se enfiar em coisa que. Porque infelizmente muitos estabelecimentos sentiram, né? Teve bastante que fechou, porque não tem como. Tem gente Pô, que. Eu vejo que tem muitas pessoas que elas abrem um negócio também muito. Não sei o que fazer, vou abrir alguma coisa. Óbvio, estabelecimentos pequenos, assim, sim, mas sim. a pessoa não tem planejamento, não tem nada. Imagine que vai ter caixa para se manter ali por um tempo, ou tá pro... Ninguém Aham. estava planejado, pronto para a pandemia, mas tiveram lugares que tinham mais estrutura, né? E tem que ter um pouco da habilidade para fazer, por exemplo, o que vocês conseguiram fazer ali, que eu tenho um problema aqui, eu tenho isso aqui de produto, vou... Beleza, o problema já existe, não tem É, para onde fugir, então como é que a gente resolve, né? é por aí. Então foi muito rápido, né? As decisões ali também provavelmente foi tomadas muito... Foi, não Tinha que ser, né? tem que ser. Você não tem saída. É um perecível. Você precisa, né, agilizar. Tem que, então, vamos fazer acontecer. Tem que fazer acontecer, tem que resolver. E como que vocês fazem essas mudanças? Você comentou que período de férias coletivas, né, que vocês costumam fazer, mas porque assim, você vai mudar, mas o negócio é só segunda-feira que não abre, né? Só E no segunda. fim do ano ainda abre, né? No fim do ano é na É, correria. Como que e aí eu imagino que o dia livre é livre entre aspas, né? Para quem gere o negócio tem bastante coisa para fazer também, né? não, você não tem dia livre, né? Na verdade, você não tem. Você tem que conciliar, né, as coisas assim, tudo.
Mas... Só não tá com o restaurante aberto, mas... Você não tá aberto, mas segunda-feira a gente fecha. A segunda-feira não fecha, mas daí você tem manutenção de ar-condicionado, você tem limpeza de alguma coisa grande que tem que ser feita, tudo nesse dia. Tá tendo obra lá agora. Geralmente ela acontece segunda-feira, né? Ou no período noturno, que ela, quando fecha no jantar, o pessoal trabalha no noturno. Se é uma coisinha pequenininha, alguma coisa, ainda durante o dia, em certos momentos, horários ali que não tem cliente, coisa, você consegue ir fazendo. Mas é difícil. É difícil fazer essas coisas, estruturar com a casa funcionando, mexer, né? Então você tem que ir dançando conforme a música ali e se ajustando, né? Aham. Tem muita pra onde escapar. Mas aí para equilibrar também, por exemplo, parte pessoal com a parte da empresa. Hoje acho que você já tem bastante Cara, coisa com mais pessoas para ajudar nas questões, assim. Sempre foi assim? Como é que geralmente? não, a gente teve um período que não tinha muito para onde a gente, tipo, eu e minhas irmãs era trabalhar, fazer, era um momento que você precisava desenvolver, que você precisava, o negócio estava sendo criado, estava, né, criando o corpo, então não tinha muito parada. Você não Uhum. tinha vida pessoal. Você tinha domingo à noite que fechava, você saía com a família jantar, uma segunda-feira você fazia alguma coisinha ou outra, mas se resumia a isso. Depois de criado um corpo estruturado, ajeitado, hoje a gente consegue se organizar um pouco melhor, né? Então, a gente consegue já pegar a parte de família e fazer uma viagem, né? Você consegue separar, consegue se organizar. Hoje, e acho que o tempo, cara, o tempo que foi trabalhando, foi fazendo, você vai pegando também experiência, você vai pegando o jeito do trato do negócio e tudo, né? Você falou assim, a pessoa abre um restaurante hoje, tudo. Cara, não dá para abrir um restaurante hoje para quem nunca abriu, vai abrir e pensar já em quando ela vai tirar férias. Não, não dá. Churrascaria, ela fez 36 anos. A gente dá férias coletivas no final do ano, tá? Se não me falha a memória, eu acho que é o sexto ano que a gente dá férias coletivas no final do ano. Tirando isso, foram 30 anos que não tinha férias coletivas. Em que você dava férias pros funcionários, em determinada data deles, mas a gente não parava. Né? A gente teve um período lá atrás, a gente trabalhava de domingo a domingo, almoço e janta. Hoje a gente fecha o domingo à noite, não fechava nem o domingo na janta. Então, tem esse processo que você tem que fazer, que você tem que passar. Não dá para abrir pensando já em quando você vai fechar para você curtir. Pra você... Então, hoje a gente consegue conciliar, sim, a vida, né, a vida pessoal nossa, consegue ter dias mais tranquilos, de folga, poder fazer mais coisas. Hoje é tranquilo. Nossa Senhora, é fácil. E como é que funciona, curiosidade também, a rotina? Porque a gente vê, né, estando de fora, você vê os horários que abre e fecha. Mas abre muito antes e fecha muito depois, provavelmente, do que tá ali. Como que geralmente é, assim? Que horário que começa, assim? A churrascaria abre 11h30 para o cliente, mas a nossa cozinha entra às 7h30. 7h30 da manhã entra a cozinha. Então ela trabalha, esse período da cozinha trabalha até 3h30, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde entra um outro turno que vai tocar até 11 horas, meia-noite. Né? Então, se você for pegar, ela funciona das 7 da manhã à meia-noite, sem parar. Para o cliente que abre a porta 11h30, abre para janta às 7 horas, né? Fecha às 10. Mas, cara, o dia todo lá, o dia todo tá acontecendo coisas, tem gente entrando, tem gente saindo, tem o dia todo. É isso que tá de fora não vê, né? Não, mas Não, é não tranquilo, imagina. é só nesses horários ali. Pô, imagina o cara trabalha ali 3 horas na hora do almoço. Ué. Não, eu falava para os amigos meus antigamente, falava assim, o cara me ligava, ou falava, amanhã, não, amanhã 8 horas eu tô na churrascaria, cara. Ué, Cara, mas o que você vai fazer 8 horas da manhã lá, velho? Cara, meu, você não tá entendendo. Tem uma... Então hoje, aí que você vê, ó, a melhoria do processo. Garçom meu antes entrava 8h30, 9 horas da manhã. Hoje eles têm escalas lá que são montadas, mas o garçom que chega mais cedo hoje ele entra 10 horas da manhã, 10h30 da manhã. Então o processo ele foi melhorando tanto. Eu particularmente fui olhando tanto para o segmento de restaurante, churrascaria, e eu não conseguia entender o porquê que era daquele jeito, por que tinha que ser, sabe? Porque todo mundo que estava no meio daí só reclamava. Só falava assim, putz, caramba, sabe? Era só
Assim, não, mas não pode ser assim, cara. Não precisa ser desse jeito. Então, o processo a gente foi evoluindo ele. A gente foi, se, eu não sei como que é lá fora, se me perguntar assim, mas funciona, não sei. Eu acho que dá para falar que é um processo que a gente foi criando e foi fazendo, e isso faz com que as pessoas gostem mais, se interessem mais, estejam, sabe? Porque eu não tinha tanto tempo para a família, minhas irmãs não tinham tanto tempo para a família, era um trabalho. Assim, mas não pode ser. Mas também não pode ser para nós e para eles. Uhum. Então, hoje, para os colaboradores, cara, as férias coletivas lá, o pessoal para no Natal. Então, o pessoal passa Natal, passa Ano Novo, passa o começo de janeiro, que tá filho de férias, que tá mulher de férias, que tá todo mundo, ele pode aproveitar, sabe? Então, hoje, colaboradores nossos, eles fazem pacote de viagem, cara, que eles começam lá em janeiro, fevereiro a acertar isso daí, e final de ano eles estão com tudo certinho, viaja, já tem a data programada, tá tudo certo, carnaval para mais um pouquinho. Então, a gente foi estruturando e criando um processo bem melhorado, assim, sabe? Que tá muito mais saudável, tá muito melhor para um segmento que era um horror, assim, que era, nossa. Fica aquela de, sempre foi assim, todo mundo faz desse jeito, é assim que É, funciona, né? Mas é, por quê, né? por que tem que ser assim? E tanto para processo de trabalho, como para processo de serviço, de carne. O jeito que a gente criou de oferecer o produto, de trabalhar com produto premium, a maneira de fazer, de passar carne, de fazer, né, fazer com produto premium, fazer com produto diferenciado, foi uma coisa que, não sei, mas eu não vi ninguém que faça, Uhum. que esteja fazendo, né? Então, Cara, são coisas assim, tipo, eu já fui em vários lugares de, sei lá, você aceita uma carne, a pessoa, sei lá, joga no teu prato ali. E às vezes, beleza, carne tem lá, aí cai ali, não é sangue que chama, né? aham, Mas vamos dizer que é o sangue. Mas pingou ali e beleza, o garçom vai embora e tal. Você fala, pô, mas. Cara, não é possível que porque, sei lá, se o cara não tá feliz, o problema não é meu que tô lá almoçando ou jantando, né? O problema é dele, ele tem que resolver, seja com ali ou seja sair, alguma sim, coisa. Mas por que que a pessoa é assim, né? E aí são essas coisas que chamam a atenção porque você não vê no arco-íris, né? Então, pô, eu sei que eu vou lá, eu vou comer bem, eu vou ser bem atendido, não vai ter essa. Pode é, acontecer? Pode, mas a forma de tratar, de resolver o problema é muito diferente. sim. Você vê que realmente existe um cuidado. Pô, a gente foi com as crianças, o pessoal, pô, e aí, tudo bem? Brinca. Pô, você quer alguma coisa? Quer que eu traga um negócio diferenciado? Porque criança tem, né? Aquela comida e Sim. tal. Essa preocupação, né? Você não é só mais um ali. Você tá É. ali. E eu já fui em lugares também onde eu via certos atendimentos em outras mesas e na minha não. Então você fala, pô, mas o cara conhece o dono. Putz, cara. Aí tudo bem, né? O cara ser bem Aham. entendido. Mas, sei lá, Sim. eu gosto de ir num lugar onde eu vou ser bem entendido, mas eu estou vendo que tá todo mundo na mesma vibe, digamos assim. Isso foi uma das coisas da gente sair da questão de atender volume, Uhum. de ter mais conforto, de ter mais qualidade e de estar mais perto do cliente. Você entendeu? Você falou assim, fui com as crianças, o pessoal perguntou, porque criança sempre tem alguma, né, alguma coisa que ela, no dia ela resolve querer, né? É O meu diferente. pequeno quer feijão, cara. É, Pô, você vai então, na churrascaria, você quer comer feijão, mas é o jeito dele. é o jeito dele, é o que ele gosta, né? Uhum. Então, a ideia de sair do volume, tudo foi para fazer isso, para atender mais próximo tudo e para que não acontecesse de um atendimento numa mesa de um jeito, na outra de outro, sabe? Aquele troço, não, todo mundo que vai, todo mundo tem que ter o tratamento e o cuidado igual, da mesma maneira, receber do mesmo jeito ou da maneira que prefere, né? Uhum. Então, é isso aí. Isso faz muita diferença, né? E, pô, é legal, deve ser legal ver a galera também, né? Os funcionários felizes trabalhando, eles podendo ter essa questão que você falou de planejar viagem, de fazer um monte de coisa, porque imagino que no segmento de modo geral deve ser meio que uma loucura, e às vezes o cara tá de férias ali em maio, daí tá a família inteira trabalhando, criança na escola, ele não pode. Enfim, isso poder oferecer, acho que é gratificante também, né? É muito gratificante. E eu acho que faz muito parte do nosso processo, para mim, pelo menos, eu não consigo fazer e não transformar a vida das pessoas que estão ali, sabe? Elas têm que passar pela transformação também, elas têm que evoluir junto, tudo, mas ter essa melhoria junto, tem que ter esse crescimento, você tem que ver elas se desenvolverem, elas conquistando, elas
De maneira geral, tudo tem que ter, sabe, putz, transformar a vida delas, ver as coisas acontecendo para elas é fantástico, assim. Eu acho que é algo surreal, assim. Eu me realizo muito, muito, muito em ver eles satisfeitos e ver eles bem. Eu escuto pessoas na mesa perguntando, poxa, mas muito legal aqui, né? Legal, e vocês trabalham todos assim e tudo. Mas como isso? Ah, mas é porque o nosso ambiente, ele é desse jeito. Ele é gostoso, ele é sadio, ele é confortável, ele é bom, né? Então, poxa, sair de casa e trabalhar e falar assim, poxa, estou indo trabalhar, Uhum. sabe? Bem, assim, vou lá, é gostoso, vou concluir meu dia, vou fazer. Para sair de casa com um fardo nas costas, carregando e puta, mais um dia, que saco, né? Então, acho que, nossa, faz total diferença, cara. Sim, e para quem está pensando em empreender ou quem já tem um negócio, cara, eu acredito muito nisso também, né? De você entender, de você gerar valor, de você se preocupar primeiro para depois você ter esse retorno. O retorno ele vai vir. O problema é que as pessoas, porque assim, o dinheiro, a gente já falou aqui um pouco, né? Eu falo de finanças também, então é uma coisa que eu gosto bastante, mas ao mesmo tempo eu bato muito nessa tecla que não é só sobre dinheiro. Porque quem vai só atrás do dinheiro, geralmente a pessoa tem problema, ela se frustra, Uhum. né? A pessoa está numa carreira porque paga bem. Pô, isso Sim. pode ser sustentável em algum momento, daqui a pouco já dá ruim, já dá problema. E geralmente é assim. Eu trabalhava com TI antes, com programação, só para contextualizar aqui. E aí, hoje eu atendo vários que eram amigos meus, né? Pô, me ajuda aqui, eu quero me aposentar e tal. Beleza, vamos, todo mundo pensa em se Vamos lá. aposentar, né? Sim. Ah, então, cara, pô, no máximo 50 anos aqui eu quero estar aposentado. Tá, cara, mas me conta mais. Ah, não, cara, porque eu não consigo mais. É isso aqui, eu trabalho, beleza, até gosto, mas não é o que eu quero fazer para minha vida. Então tem muita gente que tá nisso, e aí às vezes a pessoa fica a vida inteira, às vezes ela até consegue chegar nesse momento de se aposentar e tal, mas ela Aham. perdeu um tempasso e tem gente que nem consegue chegar. Porque a pessoa abriu mão de tanta coisa, de família, de uma coisa para trás do dinheiro só, e aí ela não teve tempo. Então a reflexão geralmente é assim, tá, por que não fazer agora, né? Por que não ir atrás? E aí, às vezes, as pessoas ficam travadas porque, ah, não, mas eu ganho bem onde eu tô, então se eu sair, vou ter. Cara, mas e aí? Você quer acordar todo dia tendo que, nossa, tem que Ah, trabalhar, ou você quer. e Que quanto custa legal, né? esse tempo, né? É isso aí, imensurável, né? Não tem como. Cara, isso é uma coisa. É o mais valioso, só que não, não, Uh, não cai não tá na ponta do lápis, né? Porque é. a pessoa só olha o dinheirinho na conta lá, então é Não, complicado. olha, cara, fazer por gosto, fazer por, sabe, por ter, nossa, ter vontade mesmo. Faz a entrega ali total, se entregue total ali no que você está fazendo, no projeto que você está desenvolvendo. Vai acontecer. Se for, né, tiver bem feito, tiver cuidado, tiver carinho, tiver, vai fluir. Vai acontecer. Não tenha dúvidas. Não é do dia pra noite, né? Bom Não é deixar do claro. dia para noite, lógico. Igual você Não é comentou, num pô. estalo de dedo, né? Olha o tempo para chegar onde vocês estão agora, que É, você diz, pô, agora estamos numa situação que está mais legal, que já está todo mundo conseguindo, questão é, das férias, vocês terem mais tempo também, né, pessoal da parte de sim. gestão, porque geralmente, né, quem tem empresa é loucurado o tempo todo, né? É que você veja, ó, a gente falou de processo. Um processo que pode ter gente que consiga encurtar ele, mas eu acredito que você consegue encurtar quando você já tem também um espelho, uma base que você consiga olhar e falar assim, opa, né? Aí também te facilita um pouco o caminho. Mas eu posso falar por mim que, como a gente não tinha essa base, Uhum. a gente não tinha para quem olhar e falar assim, porra, estão fazendo desse jeito. Olha, tá. Não tinha no momento. Então, a gente levou essa jornada, esse tempo, para hoje estar com um processo que está muito mais tranquilo, muito mais fácil, que tem um pontinho ou outro para ser acertado, uma coisinha que você põe ali, que você acerta ali, mas tem um tempo, né? Uhum. Não é do dia para noite. Então, Tem alguma melhoria, Giovanni, que vocês implementaram recente, que você lembra e fala, putz, isso aqui fez diferença, um negócio que a gente fez aqui, caramba. Hum, são várias coisas que vocês estão constantemente mexendo, né? Então, é bem isso, cara. É que a gente não. Um exemplo, se a gente faz um projeto lá, que a gente fez um projeto agora de reestruturação lá, fez fachada, fez estacionamento, tá saindo bar agora, fazendo coisa. A gente não faz tudo numa pancada só. É um Uhum. processo que vai acontecendo assim, a gente vai implantando, vai fazendo. Mas não tem, cara. É um processo natural que vai acontecendo, sabe? Eu acho que
Se eu falar um pouco lá de trás, o que a gente implementou, que foi a maneira de servir o corte de carne, a maneira de apresentar o corte de carne, a linha de cortes a ser apresentado, a ser servidos, cara, isso, eu falo para você que isso foi diferencial. Não tem, né? Em outros lugares. Eu não fui em nenhum lugar que tinha. É o que eu tinha falado para você, eu ainda desconheço, assim. Lógico, custa muito, Sim. porque, né, a matéria-prima cara é um negócio que a gente não mede esforços e a gente não economiza nela, tanto para comprar como para servir, né? Então, cara, eu acho que isso foi algo que, se falar assim, sei lá, se virou a chave, se não sei o que for, foi isso Não, daí, mas cara. realmente é diferente. E então já está respondido uma das coisas que eu ia perguntar. Vocês fazem foi feita alguma análise, alguma coisa de outros lugares, mas vocês devem fazer alguma coisa, né? Mas não necessariamente para tomar as decisões, mas para saber como que estão os outros. Ou não, vocês seguem puramente o que vocês acreditam dentro da. Não, assim, a gente sempre está olhando, sempre está acompanhando, sempre está vendo o que está acontecendo. Eu acabo viajando bastante, assim, mas a todo momento para estar olhando, lançar uma casa nova em tal lugar, alguma coisa. E nem sempre só para questão carne e tudo. É no todo. É desde o decorativo, o som que está tocando, a música que está tocando, que jeito, né? No todo, assim, eu acompanho, procuro olhar tudo. Uhum. E o jeito nosso que a gente criou e fez e vem fazendo foi uma coisa muito particular minha, assim, sabe? De colocar o core daquela maneira, de fazer um rodízio diferenciado, um rodízio mais premium, tudo. Mas foi tirando ideias e juntando elas, né? Então, tira uma ideia daqui, tira uma ideia dali, mas que eu vi um lugar que fizesse, não. Mas a gente acompanha muito o setor, assim, sempre tá ligado, sempre tá olhando, né? O que tem de novo, o que não tem, o que a gente acha que é interessante para nós ou não. E sempre dá uma pitadinha nossa, né? Ah, sim. Tem funcionado, né? Tem mostrado que, pô, esse é o caminho realmente. Eu acho que é muito. E para os próximos anos, assim, tem alguma coisa que vocês já tenham planejado? Ou vai meio que. Você comentou da reforma do bar e tudo mais, essas questões, mas tem mais coisas que já estão no radar ou vocês ainda estão planejando? Como é que geralmente é? Não, a gente tem algumas coisas que a gente vem planejando, a gente vem trocando ideia a respeito e vamos ver se talvez tenha alguma coisa que para metade do ano aí para frente, talvez a gente possa estar já oferecendo mais um serviço. Então, tá no papel já tá meio que projetando, vamos ver se vai virar, sabe? Então, tem coisa, a gente sempre tá tentando, mas não é mais uma churrascaria não, tá? Pessoal. Não. Isso aí dá bastante trabalho, uma só. Nossa A gente não pensa, não. Não existe pensamento de franquia ou alguma outra, nunca passou pela cabeça? Não, cara. Oferta a gente tem todo dia. É que, querendo ou não, vocês querem o diferencial é justamente estar ali, entendeu? Você vai perdendo um pouco disso, né? Porque a gente já teve proposta, tem ideias, né, a gente fez projeto já de outra casa e tudo, só que você acaba quebrando esse processo, né? Você acaba quebrando essa... Por mais que eu tenha minhas duas irmãs, então falam assim, mas poderia você estar aqui, cada um fica com uma. Não. E aí tem uma questão assim, que a gente leva muito a sério lá. E a gente tem isso assim, cara, a gente falou agora de tempo. Quanto custa o tempo? Sabe? Uhum. E minhas filhas estão crescendo. Meu pai e minha mãe estão com 82 anos cada um. Passaram a vida trabalhando com isso. Uhum. E, cara, mais uma para cada um, beleza, show. Aí acabou o tempo. Hoje que a gente pode estar um pouquinho mais de tempo com a família, porque o outro tá lá, porque tem dois lá, ou porque alguma coisa assim, e tá acompanhando o processo, e tá vendo? Acaba, né, cara? Acaba. Então tem uma relação assim que eu particularmente, eu entendo super. Tem gente que é super, assim... vai para cima e faz e abre uma, abre outra e mas eu acho que não no formato de entrega de qualidade como a gente tá fazendo. E, cara, não...
eu acho que o tempo, a gente tem uma vida só. Eu quero, sabe, minhas irmãs. Deus o livre, fala para minhas irmãs que eu sou o mais novo, Uhum. tenho duas irmãs mais velhas. E eu falo para elas de fazer alguma coisa, eu brinco assim, alguma coisa, pelo amor de Deus. Elas correm que nem. Não, eu tô fora, eu não quero saber, eu quero aproveitar, eu quero viver, eu quero passear, eu quero não sei o que lá. E acho E que tem que tem ter, né? razão, tem que ter, né, Isso cara? reflete também no que você vai entregar, né? Se você tá todo momento, às vezes, nossa senhora, você já não consegue estar É, bem para poder servir bem, pensar nas coisas para. sim. Cara, e a gente tem uma equipe boa lá hoje. Só que, eu falei pra você, não é 6 meses, não é um ano. Tô falando de funcionários de 10 anos. Eu tenho um funcionário lá de açougue que tá há 14 anos. E tem um funcionário hoje que ele trabalhou no açougue e ele hoje faz toda a manutenção da churrascaria, ele cuida de coisas simples assim, mas tem que reparar de uma torneira, uma peça aqui quebrou, já troca. Então, para sempre estar zeradinho, ele tá há 34 anos. Então, para formar uma equipe dessa de novo, Uhum. para você ter. Todo mundo sabe como é que é lidar hoje com, né? Ter matéria hoje de pessoas para trabalhar, para fazer. Não é fácil. Então, a gente tem uma equipe boa hoje, tem, mas a gente cuida muito dela Uhum. e a gente trouxe ela, criou ela, formou ela, sabe, durante um longo tempo, né? Para Então, criar de volta e depois para repassar tudo que foi, né? é. E eu começar a tirar peças dali para colocar em outro, para não sei o que lá, Uhum. tudo me quebra ali um pouco, daí já me bagunça, já me. Não. Não, tá certo. A gente conclui um dia 100%, né? Bandeira de. Mas no outro a gente reseta e é de novo, todo mundo pegando, fazendo no outro. Tá todo mundo sempre ligado. Legal demais. Cara, eu acho que é isso. Nossa, Show? gostei demais do papo. Oh, Foi muito legal poder te ouvir falar das coisas. Dá para perceber o quanto você gosta que do, bom. do que você tem da empresa. Dá para perceber tanto estando lá, né, com a experiência que a gente tem, quanto aqui na conversa. Você vê que você realmente gosta do assunto, você vai atrás, você não fica conformado com as coisas serem do jeito que é, porque sempre foi assim, Aham. né? Então, eu acho que para o empreendedor isso aí é fundamental, né? Em qualquer área, qualquer segmento, a pessoa precisa ter um pouco disso, senão. Sim. E, cara, eu desejo só mais sucesso para vocês aí, porque, Oh, nossa senhora, vocês têm um produto sensacional e é legal, né? Prazeroso poder estar lá e ver o carinho que todo mundo tem e poder ser muito bem atendido também, né? Obviamente. Então, excelente. Te agradeço aí, Giovanni, pelo teu tempo, por tudo que você compartilhou. Acho que tem bastante coisa aí para as pessoas pegarem e, com certeza, insights para os negócios delas, né? show. Obrigado, eu que agradeço, Rafa. Foi muito legal. Adorei estar aqui, adorei bater papo. Espero ter agregado com bastante coisa, né? Espero que possa ajudar em algum momento pessoas que estão pensando em abrir o negócio delas, fazer o negócio delas. E, cara, foi muito legal. Muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz de compartilhar um pouco do nosso dia a dia, da história. E, cara, a gente gosta muito do que faz. Legal demais. Pô, obrigado, valeu, Giovanni, valeu quem está assistindo, muito obrigado. Merece já o like, já deixa o like no vídeo, compartilha com mais pessoas, acho que isso sempre ajuda e a gente se vê num próximo episódio. Até mais.